Eu entendo porque alguns agentes de viagens olham meio atravessado para a tecnologia. Foi justamente a chegada dessa bendita chamada tecnologia que marcou o início de dias muito difíceis para o empresário do agenciamento. Ela bagunçou as peças, mudou o jogo porque deu opções para o cliente final. Se antes os produtos de viagem só podiam ser contratados através de uma agência de viagens, hoje o cara pega o celular, liga o 4G, emite as passagens, reserva o hotel para pagar só no check-in e chegando no destino chama um Uber e chega no hotel. É melhor? É pior? Esse não é o ponto. O ponto é que é possível. As tecnologias mudaram a forma como o mercado se relaciona e nesse vídeo eu quero fazer uma retrospectiva dos últimos 40 anos do agenciamento de viagens para que você consiga construir os próximos passos da sua jornada com muito mais clareza e direção. Bora nessa então, agente? Aperta o cinto porque a gente já vai decolar. Antes da gente olhar para o futuro, é importante darmos uma espiada rápida no retrovisor para entender como chegamos até aqui. Como foi construído o posicionamento de mercado que a maioria das agências aceitou ocupar. E a nossa retrospectiva vai ter início nos anos 80. Os anos 80 foi a fase de maior prestígio das agências de viagens. Foi uma época em que as agências ocupavam uma posição central na cadeia produtiva do turismo. Companhias aéreas, hotéis, locadoras de veículos tinham nas agências a principal força motora que impulsionava seus negócios, como o principal hub, como o principal canal de distribuição. Naquela época, ainda vigorava a portaria do DAC, o Departamento de Aviação Civil, órgão que regulava o transporte aéreo na época, e o DAC determinava que a venda de passagens aéreas e de produtos turísticos era atividade exclusiva das agências de viagens e que a remuneração era um direito das mesmas. Lógico que nem tudo eram flores, havia menos facilidade de comunicação, por exemplo, mas nos anos 80 as agências de viagens realmente viveram uma época de ouro. Os agentes tinham acesso a excelentes viagens técnicas, eram respeitados pela profissão que exerciam, os clientes percebiam o valor, afinal precisavam. Nessa época, inclusive, era necessário ter um cofre na agência para guardar os bilhetes aéreos, e só o papel vazio já valia um dinheiro. Se você viveu essa época, se entrega e comenta aqui para mim, no campo dos comentários. Aí vem os anos 90 e entram em cena os novos canais de distribuição. Aqui foi lançada a semente das atuais reservas não presenciais entre hotéis e hóspedes, quando os clientes começaram a conseguir fazer reservas sem estar no balcão do hotel. Foi a chegada das OTAs no mercado. Acontece que, até aqui, como as agências ainda não tinham sido de fato impactadas com esse movimento, seguiam bem tranquilas, de cabeça baixa, fazendo o que sempre fizeram, um feijão com arroz de sempre. Acostumadas ainda com a época das vacas gordas, quando tudo passava pela agência, para o cliente ter acesso a algum produto de viagem tinha que ser via agência de viagens, então estava tudo muito tranquilo, tudo muito confortável. Mas como eu falei, a década de 90 representou a chegada das OTAs no mercado. Mais ou menos em 96, o Booking e a Expedia deram aos hotéis pela primeira vez a possibilidade deles venderem direto para o cliente final com uma tecnologia que até então era muito inovadora. Logicamente que antes disso, os hotéis até vendiam direto, mas o que o Booking e a Expedia trouxe foi uma tecnologia que os hotéis nunca haviam experimentado. Avançando um pouco mais, chegamos aos anos 2000, que podemos considerar como sendo o período de adaptação dos fornecedores aos novos canais e formatos de reserva. Uma adaptação porque, volta lá para os anos 90, como eram os sites dos hotéis? Eram sites legais, funcionais, ou eram na verdade sites bem toscos, feios, lentos e não intuitivos? Será que existia estrutura tecnológica que permitisse um volume considerável de acessos simultâneos? O fato, é que não. Apesar da tecnologia do futuro já existir e já estar disponível, os meios de hospedagem não estavam preparados para receber essa demanda online de forma estruturada, sem sobrecarregar outros processos. Então, os anos 2000 foi um período meio que de adaptação. Hoje, quando a gente fala em tratativas online, é algo bem tranquilo e rotineiro, certo? Todo o procedimento, por exemplo, para você se tornar um membro do Agente Empreendedor, acontece de forma remota, online, desde a apresentação da nossa oferta até você se decidir a se juntar ao nosso time depois da emissão da nota fiscal. Tudo online. Hoje é super normal a gente falar sobre isso, mas o lance, é o seguinte, essa década marca definitivamente a abertura da relação entre os fornecedores e os clientes, que agora passaram a ter outras opções de consulta que não apenas as agências de viagens. Dali a poucos passos, esses clientes teriam a possibilidade de poder comparar preços com apenas alguns cliques. E olha que curioso, nesse período, as agências começaram a sentir que tinham mexido no queijo delas.
Foi a primeira vez que as agências fizeram, opa, peraí, levantaram a cabeça, foi a primeira vez que perceberam a água subindo um pouco mais, mas ainda dava para tolerar. Sabe quando só dói ao ponto de você reclamar, não dói ainda ao ponto de você se levantar e fazer alguma coisa? Pois então, foi mais ou menos isso que aconteceu. As agências levantaram a cabeça bem rapidinho, olharam para o lado, mas dali a pouco baixaram de novo, voltaram a fazer o que sempre fizeram naquele mundinho fechado delas. Anos 2010, a década que marca a nova onda do momento, a sensação de autonomia por parte dos clientes. É viagem, pode deixar que eu resolvo, eu faço tudo sozinho, sou desenrolado, faço sem problema nenhum. Eu sou o cara, é viagem, pode deixar comigo que eu resolvo. Aqui, todas as grandes OTAs que conhecemos já existiam e estavam operando. Os clientes já tinham consciência das possibilidades e já não era novidade falar sobre esse tipo de tecnologia. Esse período também é marcado pela chegada definitiva dos smartphones e da banda larga de internet. A concorrência claramente foi ficando cada vez mais assimétrica e transversal. Assimétrica porque pequenas empresas e empreendedores passam a poder incomodar empresas já estabelecidas. E transversal porque empresas de outros mercados podem vir competir no seu mercado. E enquanto as agências ainda estavam começando a se entender com as redes sociais, surgiu uma avalanche de blogs específicos sobre viagem. Poxa vida, quando que passou pela cabeça dos agentes que os que no futuro seriam chamados de influenciadores digitais iriam conseguir estabelecer contato direto com os clientes de turismo e que iriam se transformar em agentes de viagens, mesmo tendo 1/5 do teu conhecimento técnico, prático e operacional do destino. Aqui as agências levantaram a cabeça tão rápido que ficaram tontas, sem entender o que estava acontecendo. Meu Deus, como que a gente chegou até aqui? A gente dormiu de um jeito e a gente acordou do dia para a noite e tudo mudou. Nesse período, a gente começou a ver grandes empresas de turismo fecharem as portas, dentre outros motivos, por não terem tido capacidade de se adaptar ao novo cenário que se apresentava. Começamos a ver as agências deixarem de atuar como empresas de consultoria de viagem e passarem a atuar como empresas de comparação de preço, recebendo o cliente na agência e durante o atendimento o cliente com o celular na mão, vendo os preços dos hotéis e das passagens que você estava apresentando para ele, comparando você com outros players. Na década de 2010 também ficou evidenciado que a relação hotel-OTA poderia terminar mal se o monopólio das melhores taxas tivesse que ficar com as OTAs. Ficou claro que não seria inteligente por parte do hotel apostar todas as fichas num único canal de distribuição, sobretudo sendo esse canal de distribuição predatório, porque, vamos lá, as OTAs chegaram para ocupar os quartos vazios dos meios de hospedagem, certo? Essa era a proposta inicial, mas eles pressionavam muito e de forma absurda por preço baixo. O esquema era o seguinte: eu vendo o teu hotel, mas eu preciso ser a opção que vende pelo menor preço. No teu site pode estar no máximo o mesmo preço da minha plataforma. Olha que complicado. De um lado você tem um excelente canal de distribuição, uma tecnologia incrível, mas de outro lado esse mesmo canal, ao mesmo tempo que te deixa em maus lençóis perante outros canais de distribuição, quer tirar de você o controle do teu próprio negócio. Por isso, em 2015, na França, teve início o que se chamou de Revolução Francesa para a hotelaria. A França chegou e disse, cara, peraí, tá errado, isso aqui não existe. Bora acabar com esse negócio de paridade tarifária. A partir daí, a guerra estava declarada. Em 2016, a Expedia disse que os hotéis que tivessem apenas reservas diretas, ou seja, via próprio site do hotel, poderiam receber classificações mais baixas. O Booking ameaçou, quase como uma retaliação, entrar com ações judiciais contra os hotéis que não tivessem uma política transparente sobre os preços praticados nos seus próprios sites. Olha o nível da relação, Quanto custa vender através de um canal desses, Fala pra mim. E no meio de tudo isso, veio o grupo Hilton, bate a mão na mesa e lança uma campanha global chamada Stop Click Around. Para de clicar por aí, reserva direto no hotel e começa a curtir. Dá só uma olhada nessa campanha. Stop clicking around. Book direct at Hilton.com for the lowest priced online. And start playing. Start relaxing. Start loving. Book direct at Hilton.com and start saving. Olha que mensagem massa, Para de clicar por aí, reserva comigo e vem curtir. E eu sei que essa reserva comigo pode parecer ruim para você enquanto agência, tá? Mas representa um importante posicionamento no sentido de quem manda no meu negócio sou eu.
Entende, gente? Ou você gostaria que um terceiro ditasse a forma através da qual você devesse conduzir a tua própria empresa? Pensa sobre isso. Então essa batida na mesa foi importantíssima. E aí, gente, chegou 2020. Um ano tão esperado trouxe junto com ele uma pandemia mundial que pegou todos de surpresa. Foi o ano do safety car, jogo zerado. Bora recapitular, gente. Anos 80, agências na posição central da cadeia produtiva e distributiva. Anos 90, entra em cena novos canais de distribuição para os fornecedores. Anos 2000, adaptação dos fornecedores aos novos canais e formatos de reservas. Anos 2010, a sensação de autonomia por parte dos clientes. Eu sou foda, eu faço tudo. Anos 2020, pandemia, jogo zerado, safety car, novo normal. Numa das tantas lives que eu faço, eu arrematei essa retrospectiva dizendo que o corona nos trouxe uma oportunidade histórica, porque de 2010 para cá, muitas pessoas mergulharam no mundo das viagens self-service. E tá tudo bem até aí. Ocorre que muitas vezes a gente entra num caminho sem saber exatamente no que a gente está entrando. A gente entra achando que vai economizar na viagem e mais pra frente a gente percebe que na verdade a gente está gastando mais dinheiro. A gente entra achando massa essa sensação de autonomia, mas a gente não se dá conta de que uma das facetas da autonomia é ter que dar conta de resolver sozinho, e muitas vezes sem conhecimento necessário, todos os perrengues que forem aparecendo antes, durante e depois de uma viagem. Eu poderia fechar esse vídeo, gente, por várias perspectivas diferentes, mas eu vou fazer melhor. Eu vou deixar que você feche esse vídeo. Eu quero que você comente aqui embaixo como que você fecharia esse vídeo. Eu quero que você me fale, gente, o que essa retrospectiva trouxe de insights para você. Como você enxerga o futuro do agenciamento de viagens, agora tendo a visão geral dos últimos anos? O Hilton deu uma batida na mesa dele. Qual vai ser a tua batida na mesa, gente? O que você vai fazer com relação ao teu negócio? Porque no mundo dos agentes empreendedores, a gente escolhe a bola e a gente escolhe o campo. A gente, seu jogo, suas regras. Muito obrigado, gente, por você ter chegado até aqui no vídeo. Saiba que agora você se tornou um público personalizado quente, #PPQ. Isso significa que fatalmente a gente vai se encontrar outras vezes. Entendedores entenderão. Aliás, aqui embaixo nos comentários, usa a #PPQ para eu saber que você chegou até aqui, beleza? Diz pra mim também que vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, que eu faço questão de preparar para você com muito carinho. Meu nome é Rafael Santos, eu sou idealizador do Agente Empreendedor e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tamo junto, gente, bora quebrar tudo!